Olá, muito boa tarde. É um prazer estar aqui nos armazéns e na sede de Lisboa do Banco Alimentar contra a Fome. O meu nome é Stefano Moraes, sou presidente do Harvard Club Portugal e temos imenso prazer em estar associados a esta iniciativa e esta grande campanha que vai agora arrancar para podermos ajudar as pessoas que mais necessitam. O Harvard Club Portugal representa os ex-alunos da Universidade de Harvard em Portugal, são mais de 300 pessoas que estudaram em Harvard em cursos de maior ou menor duração. Muitos de nós são da Business School, fizeram MBAs e doutoramentos, etc., como, por exemplo, o Dr. Mário Centeno, que fez um doutoramento também em Harvard. Temos muitos outros ex-alunos também da Universidade da parte de Direito, da parte de Government, que é a Kennedy School of Government, mas também, durante os últimos anos, houve muita gente que fez cursos relacionados com a área da medicina, doutoramentos e outros cursos que foram feitos em Harvard com alunos portugueses e com médicos portugueses e, portanto, temos hoje em dia uma comunidade muito diversa em Portugal de ex-alunos. Esta associação ao Banco Alimentar tem-nos gratificado muito e é muito importante porque em Harvard e nas universidades americanas em geral há uma grande preocupação com a comunidade e Portugal está a atravessar, obviamente, como muitos outros países do mundo, quase todos, um período muito difícil de grande carência para muitas das famílias, porque é uma crise generalizada. E, portanto, decidimos associar-nos a esta iniciativa e tentar dar o nosso apoio da melhor forma possível. Eu hoje tenho aqui comigo a Isabel Joné, que dispensa apresentações e que tem feito um trabalho notável, enfim, de ajuda à população e aos mais carenciados, e tenho também o João Talone, que é o ex-presidente do Harvard Club, a quem desde já agradeço todo o trabalho que fez em prol do clube todos estes anos e que é um grande gestor e investidor muito conhecido em Portugal e, portanto, tenho muito prazer em estar aqui e podermos falar um bocadinho sobre este tema e tudo o que está a acontecer. Isabel, na prática, o que é que tem... Já vamos depois a como é que funciona o Banco Alimentar, porque eu acho que muita gente não percebe exatamente a rede de que estamos a falar, mas o que é que isto tem significado? O que é que tem visto desde que começou a crise? Qual é a realidade? Bom, antes de mais, tenho que agradecer ao Harvard Club ter tido esta receptividade à ideia de um grande amigo que é membro do Harvard Club e que percebeu que havia aqui a possibilidade de trazer para a reflexão conjunta pessoas que já fizeram uma formação fora, que tem esta componente de responsabilidade social, neste momento que é especialmente importante haver uma conjugação de esforços de boas vontades, mas haver ao mesmo tempo uma reflexão que nos permita uma aprendizagem e, portanto, poder ter os membros do Harvard Club, com o American Club e toda a comunidade que vocês mobilizam e que vocês representam é extraordinário para nós como sociedade e não é para o Banco Alimentar, é para nós como sociedade poder aproveitar este momento para refletir e, portanto, tenho que agradecer ao membro do Harvard Club, Nuno, que nos trouxe aqui o Harvard Club e que acolheu esta iniciativa. Este momento é mesmo difícil para a sociedade portuguesa. Usando a imagem que o João Talone aqui trouxe, nós íamos numa autoestrada, mas era uma autoestrada onde ainda por cima a percepção de todos os carros que iam, os condutores que iam rolar nesta autoestrada, é que tínhamos livre trânsito e por muito tempo. A economia estava a crescer, o desemprego tinha diminuído loucamente, havia muito turismo, com uma boa percentagem no PIB, e de repente, de um momento para o outro, tudo isto mudou e de um momento para o outro ficámos completamente bloqueados. Este número que o João disse de 75% das empresas não têm vendas é muito, muito impressionante. E, portanto, o que é que nós temos neste momento? Temos uma situação social dificílima para uma grande parte da população. Isto fez com que nós tivéssemos que ajustar as respostas, mas com que nós próprios tivéssemos a obrigação de mobilizar pessoas que habitualmente não se sentiam até interpeladas por estas temáticas ou até não tinham até o hábito de, para além de contribuírem uma ou outra vez
em campanhas, não tinham o hábito de pensar sobre este tema. Então, para nós é muito, muito importante que este tema seja encarado pela sociedade como um todo, pelos empresários, pelos decisores, pelas pessoas individualmente, como algo a que não podemos fugir, porque se a máquina da economia não se põe em movimento, nós vamos ter consequências sociais tremendas, muito maiores do que aquelas que estão hoje em dia a ocorrer para muitas famílias. E, portanto, é muito importante fazermos este tipo de reflexão, é muito importante congregar e é muito, muito importante até aproveitar os recursos que já existem hoje criados. Então vou passar aqui ao João outra vez, que já tem um microfone novo, ver se o ouvimos melhor. Não ouviram nada da primeira parte, não perderam nada, mas vamos tentar agora então entrar nas pessoas. Ver qual é a consequência do quadro que eu dei para as empresas a nível das pessoas. Nós temos, Portugal tem uma população ativa, está bem agora? Portugal tem uma população ativa de 5,2 milhões de pessoas e antes do Covid tínhamos um desemprego de 6,7, 6,8%, que eram cerca de 350 mil pessoas. Quando foi feito o confinamento, no princípio do confinamento já estava a chegar, já estava a aumentar o desemprego, já estaríamos com cerca de 400 mil pessoas desempregadas. Com o layoff, como sabem, houve cerca de 900 mil postos de trabalho, a 1 milhão de postos de trabalho que requisitaram o layoff. Isto quer dizer que as empresas que requisitaram o layoff e que empregavam cerca de 1 milhão de pessoas tinham dificuldades, portanto não iam ter a capacidade, com a queda bruta das receitas, de pagar os ordenados. Nem todas essas empresas foram contempladas, houve aí alguma complicação em termos administrativos. Não é difícil de estimar que desse milhão de pessoas, cerca de 1/3 não esteja a receber ordenado nenhum hoje. E os outros 2/3 estarão a receber alguns 30%, que é a parte que as empresas pagam, e os outros, os 2/3, que é a parte que as empresas mais a Segurança Social pagam. Portanto, isso projeta-nos rapidamente para aquilo que eu acho que vai acontecer na altura do verão, para um desemprego muito próximo de 14%. Eu acho que vamos ficar muito surpreendidos com os números do desemprego do segundo trimestre, que vão estar muito próximos dos 14%, que é um número mais alto que nós atingimos durante a crise de 2009, só que demorámos 4 anos a chegar a este número. Ou seja, as famílias tiveram tempo para se preparar, para se adaptar, para ir para a terra, para arranjarem sistemas alternativos, que desta vez não tiveram, e de repente um conjunto grande de pessoas ficou com os rendimentos reduzidos de uma forma ou total ou totalmente abrupta. Portanto, isto é um drama social enorme. Eu acho que depois vai recuperar, o desemprego vai recuperar e dar os tais, a previsão que estava para o final do ano, do FMI, mas vamos passar por um pico bastante grande. Agora, eu, para terminar, ia falar num tema que a mim me preocupa muito e que eu vejo que se fala muito pouco cá no país. Há muitos artigos sobre a parte de saúde, há muitos artigos sobre a parte económica, vejo muito pouca coisa sobre a análise sociológica do que está a acontecer. Dá a ideia que nós não temos um mapa sociológico do país, que não sabemos quem é quem e onde é que está e que tipo de apoios ou de quadros de segurança é que têm, porque o que eu acho que é novidade nesta crise é que é uma crise que de repente atingiu toda a gente, apanhou todos de uma forma transversal. Há uma pergunta que as pessoas fazem: é uma crise democrática porque apanhou a todos por igual, ao rico e ao pobre, de uma forma transversal. Não é verdade. Não interessa se o vírus é democrático ou não. O que interessa é se as consequências desta crise são democráticas ou não são. E não são democráticas. Pelo contrário, há um artigo muito interessante do Bill Gates que foi publicado há cerca de 10 dias. Há uma grande preocupação a nível de todo o mundo
que esta crise vai agravar de uma forma definitiva, em alguns casos, e de uma forma muito grave, pelo menos por um período largo, as diferenças sociais. Porque temos extremos de pessoas em relação às consequências que sofreram, de categorias de pessoas, de nichos, que sofreram com esta crise. Num dos extremos, temos aqueles que já estavam desempregados, muitos desempregados de longa duração, que as pessoas esquecem, muitas vezes não têm noção disso. A grande parte destes desempregados de longa duração foram absorvidos pelo setor do turismo, que eram pessoas com idade elevada, tinham pouca formação, tinham muita dificuldade em arranjar emprego, e com a expansão, o boom que houve no setor do turismo, muitas dessas pessoas com formação rápida tiveram um emprego, uma oportunidade de emprego que nunca pensaram vir a ter no setor do turismo. Já vimos que o setor do turismo está a cair abruptamente, 14% das empresas já fecharam, e essas empresas e essas pessoas, o que é dramático, vão voltar outra vez para o desemprego de longa duração. Temos os profissionais liberais, temos os independentes, que não têm qualquer rede de proteção, temos os agentes culturais, que hoje têm trabalho, amanhã não têm, sempre faz parte da vida deles, mas no conjunto, em média, depois têm uma qualidade de vida que lhes permite desenvolver a sua atividade e ter uma atividade social adequada. De repente, pararam completamente essa atividade e não têm qualquer rede de proteção. Houve pessoas da classe, a Isabel já falará mais sobre isso, houve pessoas da classe média-baixa que, de repente, passaram para a pobreza. Sobretudo aqueles que não tinham reservas, que não tinham, por exemplo, há um artigo que saiu há pouco tempo, dizer que as pessoas mais novas também estão a ser relativamente bastante afetadas porque não tinham tido tempo para constituir reservas. Portanto, estas pessoas não tinham rede de segurança, não tinham nenhum esquema de apoio, nem eram conhecidas. A ideia que eu pessoalmente tenho é que, mesmo a nível das autoridades, as autoridades não conhecem este tecido social de forma a criar rapidamente, estão agora a fazê-lo progressivamente, mas já passaram 2 meses, a criar rapidamente uma rede de sustentação e de apoio a essas pessoas. No outro extremo, eu peço desculpa de dizer, temos os funcionários públicos, que têm emprego para a vida, não tiveram cortes de vencimentos, foram para casa aqueles que podiam ir para casa e não têm a ansiedade da incerteza daquilo que vai ser o dia da manhã, porque têm os seus vencimentos garantidos. Portanto, a crise não é democrática, a crise vai agravar não só aqueles que já são pobres, mas aqueles que vão entrar na pobreza pelo tipo de atividade que tinham. Obviamente que as pessoas que têm bens e que têm recursos e que têm reservas vão ser afetadas, mas de maneira nenhuma a nível de passarem dificuldades. E no meio temos os trabalhadores por conta de outrem, cuja sorte é a sorte das empresas. E, portanto, já vimos que a sorte das empresas para já é problemática e, portanto, essas pessoas estão a viver com bastante ansiedade e não sabem qual vai ser o futuro. Para terminar, queria referir o sistema educativo, que também não é democrático, porque agora descobriu-se que, de facto, aquilo que estávamos a preparar, a fazer para os próximos anos, íamos o teletrabalho, a digitalização, etc., agora foi de repente. Em 2 meses fez-se mais em termos de digitalização e teletrabalho do que se tinha feito nos últimos anos e do que se iria fazer nos próximos 5. Mas descobriu-se que nem todas as pessoas são incluídas, que há muitos lares que não têm internet, que há muitas pessoas que não têm um computador por lar e têm 2 ou 3 ou 4 filhos e que as crianças não estão em igualdade de circunstâncias perante o ensino, na medida em que há uns que têm a possibilidade de terem aulas à distância interativas e há outras que estão, e embora o fizeram, a ter as aulas pela televisão, mas obviamente que o aproveitamento dos miúdos não é o mesmo e o choque psicológico para os miúdos é enorme. Portanto, eu acho que isto é um drama que ninguém sabe, eu acho que, por mais informação que haja, ninguém sabe como é que vai evoluir.
pode haver cenários dramáticos, ainda mais dramáticos, cenários em que isto desaparece de repente, que vai ser tudo muito bonito. Eu espero que não seja nem uma coisa nem outra. Não acredito na última e espero que não seja a primeira. Este enquadramento que eu tentei dar também era para tentar daqui chegar a uma conclusão que muitas vezes fala-se no desequilíbrio de rendimentos e é um combate ideológico, quase sempre ideológico. Eu acho que é mais importante que o desequilíbrio de rendimentos é o desequilíbrio da proteção social das pessoas. E é necessário e é fundamental haver um redesenho da proteção social, conhecer o tecido social que existe em cada país, em cada região. Portugal é dos países na Europa comunitária em que o tecido social está menos protegido e a ideia que eu tenho é que é pouco conhecido. E passava agora à Isabel para nos explicar se já se está a sentir no seu dia-a-dia. Eu acrescentaria ainda, e vou passar à Isabel, que uma grande parte do tecido empresarial português são de pequenas empresas e que muitas famílias têm a sua própria empresa, não é? E, aliás, a questão das crianças estarem em casa, forçosamente, também não permite que essas pequenas empresas familiares operem, porque crianças pequeninas requerem realmente também muito apoio. Isso é mais um fator de exclusão e digamos, da promoção da pobreza em novos segmentos. Quem são a Isabel referiu já muitas vezes também nos mídias que há muita gente que nunca tinha, digamos, entrado em contacto com o Banco Alimentar, mesmo na última crise não o tinha feito, e que nesta crise existem novos pobres, existem novos casos de carência. No terreno, o que é que está a sentir? Quem são estas novas pessoas que estão agora a necessitar de apoio? Bom, então, é tudo tão súbito e tudo tão inesperado que o que é que fizemos? Quando, de repente, houve que fechar muito o país, a sociedade, a economia, o que é que nós, no Banco Alimentar, e mais até com o apoio da Entreajuda, começámos a verificar que muitas instituições de apoio social tinham fechado a atividade. E, portanto, nós temos em Portugal 1 milhão de pessoas que vivem com menos de 250 euros por mês e 2 milhões de pessoas que vivem com menos de 450 euros por mês. Portanto, 1/5 da população portuguesa vive com rendimentos baixíssimos que poderíamos dizer que sobrevive. Então, muitas destas pessoas são apoiadas por respostas sociais. No momento em que há o embate da doença e as medidas que lhe tiveram subjacentes, muitas respostas sociais tiveram que encerrar, creches, infantários, centros de dia, centros de convívio, ATLs, etc., e escolas. E, portanto, o que é que aconteceu? Muita da população que era apoiada ficou sem qualquer apoio. O que é que fizemos? Lançámos uma rede de emergência alimentar e o objetivo primeiro foi congregar, conhecer o que existia, que estava aberto, congregar aquilo que ainda permanecia em atividade e, se não estivesse em atividade, trazer para esta rede as respostas autárquicas, juntas de freguesia, câmaras municipais, para conseguir juntar tudo aquilo que existe no país, porque por vezes há muita coisa, muito dispersa e as pessoas quase que não trabalham a rede. E, portanto, a nossa primeira preocupação foi criar uma rede que permita acudir num primeiro momento, que nós pensávamos que ia ser muito mais curto do que aquilo que vai ser. E nós temos que ter, em primeiro lugar, esta consciência. Esta crise que chegou é muito maior do que a de 2009, pela brutalidade e pelo inesperado, mas também porque atingiu pessoas que eram donas do seu próprio do rendimento. Eram elas que geravam o seu próprio rendimento. Fizemos um inquérito, formulários online, em que as pessoas podiam inscrever a pedir apoio. E tivemos, até hoje de manhã, mais de 14 mil pedidos, que para mim correspondem, estimo eu, a cerca de 59 mil pessoas, de repente, em um mês e meio, 59 mil pessoas que se vêm juntar às 380 mil que os bancos alimentares já apoiavam. Portanto, o que é que nós temos? Fizemos um inquérito e 74% das pessoas que respondem ao inquérito deixou de ter rendimento do trabalho. São pessoas que ficaram desempregadas, porque o local de trabalho fechou e não pagam, porque só vivem do que ganham e não podem trabalhar, ou porque são feirantes. E, portanto, o que é que nós temos? Temos
camadas profissionais ou tipos de profissões muito diversas. E temos desde os dentistas ou higienistas às empregadas de limpeza, desde os personal trainers de luxo às manicures, desde os feirantes até aos condutores de táxi e, portanto, há uma transversalidade à sociedade portuguesa das pessoas que ficaram sem remuneração ou rendimento. Mas, por outro lado, há também aquilo que referiu, que são as pessoas que, neste momento, em que a economia começa a abrir um bocadinho, não podem trabalhar porque as escolas estão fechadas. Ou as escolas, ou até porque, apesar de, em todos os concelhos, haver uma escola que possa garantir que fica com as crianças, as famílias não podem deixar uma criança na creche, agora no dia 18, quando as creches abrirem, e o outro filho, que é um pouco maior, noutro local. Estamos a falar de pessoas que muitas delas não têm carro, isto das pessoas mais carenciadas. E, portanto, muitas medidas foram muito bem tomadas, estão a ser, há uma adaptação, as estruturas públicas não estavam também à espera disto que aconteceu, mas neste momento o que é urgente? E eu acho que este apelo é muito importante no seio deste clube e das entidades que mobilizam. É preciso dar dinheiro às pessoas para que possam consumir, porque quando as pessoas consomem, põe-se a máquina da economia a funcionar. E neste momento é importante pôr a máquina da economia a funcionar para contrariar aquilo que o João Talon dizia há pouco, que é esta terrível possibilidade que vai haver de um grande desemprego. Porque quando há desemprego, no tipo de população que estamos agora a ver, são pessoas mais novas, com filhos, que escapam aos sistemas sociais, e que dificilmente se podem integrar nele. Nós temos também, muitas destas pessoas que estão a pedir apoio, que são aqueles que pertencem à economia informal, ou seja, pessoas que têm um salário muito baixo e que vivem completam com os pescados. Ora, com este fecho da economia, não houve pescados. E, portanto, estas pessoas hoje vivem muito pior do que viviam no tempo da crise de 2009 e 2010. Muito pior, não há qualquer comparação. Então, esta é uma realidade que todos nós temos que olhar para ela de frente e tentar responder, cada um na medida das nossas possibilidades. No Banco Alimentar, criámos, com o apoio da Entreajuda, baseado nos bancos alimentares, em todas as instituições, juntas de freguesia, criámos uma rede de apoio alimentar. As empresas têm que garantir o emprego, na medida das possibilidades, têm que tentar não despedir neste momento. Temos que, a pouco e pouco, o Estado tem que conseguir que esta economia abra, mas que abra garantindo o não contágio, mas abrindo um pouco mais. Porque se não se abre, e se houver este medo de que venha o pico, o Planalto, o pico, ninguém sabe o que é. Começou por dizer que tem muitos médicos no Harvard Club. Nem os próprios médicos têm um consenso em relação àquilo que são as medidas, não é? E, portanto, há aqui que cada um de nós fazer a sua parte. Antes de eu passar ao João sobre as medidas que podiam ser tomadas agora, muitas pessoas, eu diria, toda a gente em Portugal conhece o Banco Alimentar e o vosso trabalho muito meritório, mas na prática como é que isso acontece? Ou seja, vocês recolhem alimentos, neste caso vão recolher donativos, mas na prática depois como é que os alimentos e esses donativos chegam às pessoas? Porque eu acho que talvez seja um mistério logístico para muita gente. O Banco Alimentar é realmente uma organização baseada em processos que são logísticos. E aquilo que fizemos foi constituir, ao longo destes 30 anos quase em que existimos em Portugal, primeiro temos 21 bancos alimentares que são independentes juridicamente e autónomos financeiramente, cobrindo o país todo. E estes bancos alimentares funcionam em parceria com instituições de solidariedade social, tão pequeninas quanto possível, que formaram uma rede capilar de apoio. E essas instituições é que levam o alimento à mesa de quem precisa. Ora, foi pelo simples facto de termos uma rede capilar de apoio de grande proximidade que hoje podemos dizer que conhecemos, graças ao trabalho incrível que muitas instituições fazem no terreno, que conhecemos a situação real de famílias carenciadas e que conhecemos aquelas que já eram apoiadas, mas que podemos encaminhar também para esta rede as muitas que chegam agora ao pé de sua casa. Ora, esta proximidade permite evitar fraudes, porque há uma grande capilaridade de proximidade. Em segundo lugar,
permite ter a certeza de que estas pessoas, logo que puderem, deixam de receber o apoio. Porque aquilo que nós queremos é promover autonomias, não é criar dependências e assistencialismos. Então, isto só se pode fazer com uma ajuda que é integral. O apoio alimentar é fundamental, mas aquilo que nós queremos é que ele não seja necessário, porque as pessoas podem ser responsáveis pela própria vida. Ora, para isso tem que haver empregos, mas também tem que haver oportunidades. E estas pessoas têm que receber alguma formação que lhes permita reconverter-se. O caso que citou do turismo é muito interessante. Pessoas que são mais velhas, já não têm lugar no mercado de emprego, mas que puderam ainda pôr as suas competências e capacidades ao serviço de um setor que foi motor da economia e, portanto, nós não nos podemos esquecer que o turismo era quase motor da economia, mas que o turismo gerou uma coisa que foi extraordinária, que foi a confiança. Foi a confiança de um país e a confiança externa deste país, que tinha uma imagem extraordinária como um país onde era bom ir, estava na moda. Então, estas pessoas tinham orgulho de trabalhar no turismo, porque tinham orgulho do contributo que estavam a gerar para a sociedade. Nós temos que puxar para cima e temos que dar oportunidades a todas as pessoas. Não podemos só agora ter um discurso que é um discurso de miséria, de falta de oportunidades. Ao contrário, tem que se puxar as pessoas para cima, trazendo ao de cima tudo aquilo que cada pessoa pode ainda fazer e contribuir para a sociedade. João, não há dúvida que ao início, como não sabíamos e não era óbvio, e ainda não é óbvio, qual era o impacto, se era generalizado em termos de mortalidade na população, que era necessário fechar e, digamos, não permitir a propagação e nesse aspecto Portugal até tem tido resultados bastante melhores do que muitos outros países europeus. Mas eu gostava de focar aqui no ponto também que a Isabel mencionou, que é a questão da abertura mais rápida ou mais lenta. Tendo agora em consideração que já sabemos que, infelizmente, a taxa de mortalidade é alta, mas bastante concentrada em alguns segmentos da população, quais são as medidas que se podiam tomar neste momento para se recuperar e para se evitar a segunda grande emergência e a segunda grande crise, que é esta crise realmente de pobreza generalizada numa grande parte da população? E Portugal já tem muita pobreza e agora está-se a generalizar ainda mais. O que é que se devia fazer, o que é que se poderia fazer no sentido de equilibrar esta equação que não tem que ser antagónica? As notícias não são boas porque não há experiência em parte nenhuma do mundo daquilo que nós estamos a passar. Nunca aconteceu isto, que foi de repente o mundo parar em simultâneo, praticamente com a diferença de 3 vezes, e ninguém sabe, porque também não há experiência disso, como é que uma economia mundial que paralisa, ou quase paralisa, se põe outra vez a trabalhar. Nessa frase que há bocado disse a metáfora do Luís Cabral, para a paragem do semáforo no meio da autoestrada, ele depois termina e diz: e agora imaginem que o semáforo se mete verde. Quanto tempo vai demorar a que a autoestrada e o tráfego na autoestrada normalize? Ninguém sabe, porque há imensos aspectos que vão impactar. Há bocado a Isabel estava a dizer do consumo. O consumo também tem a ver não só com a capacidade financeira, mas também com a situação psicológica de cada um. E as pessoas estão com medo. E hoje as pessoas que puderem aforrar vão aforrar provavelmente, não vão consumir. Não sei se vocês viram ontem e anteontem na televisão, mete pena aquelas lojas pequeninas em que o dono é praticamente o empregado único, é ele, a mulher ou a filha, etc., em que, com tudo arranjadinho, entrava a televisão lá dentro e ele dizia: estou aqui, ainda não tive nenhum cliente. Mete pena, é uma tristeza. Agora, o tempo que isto vai demorar, ninguém sabe. Eu acho que são mais fatores de caráter psicológico do que propriamente medidas de caráter económico. As medidas de caráter económico foram delineadas para uma primeira fase que está a ser executada, podia ter sido um bocadinho mais rápida. Eu acho que está muito bem concebida pelo lado da economia, pelo lado de quem tem que executar, que foi o Ministério do Trabalho, a Segurança Social, por um lado, e por outro lado os bancos e as garantias mútuas. Está a demorar mais tempo do que deveria, mas pronto, está a ser executada.
para tentar fazer aquilo. Porque nós, neste momento, só temos uma hipótese, é tentar minimizar os danos. Neste momento, continuamos na fase em que temos que tentar minimizar os danos, temos que tentar ajudar as pessoas que precisam, enquanto vamos abrindo. A abertura, o ser mais rápido ou menos rápido, não tenho a certeza que tenha um grande impacto económico. E, por outro lado, se este calendário de 15 em 15 dias permite, não, é uma questão científica que eu não estou habilitado para me pronunciar, permite ir monitorizando que impacto é que isso está a ter ou não está a ter a nível da população infectada, acho que é equilibrado fazê-lo. Provavelmente, e se Deus quiser, esse impacto não será grave, não acontecerá aquilo que aconteceu em Singapura, mas que há razões, e sabe agora, hoje, porque é que aconteceu, e provavelmente poderá ser acelerada a abertura. Agora, Portugal é um país que virado para o exterior. É um país em que metade do produto tem a ver com trocas com o exterior, quer as exportações e importações, quer o turismo, e, portanto, também não nos interessa, quer dizer, não ganhamos nada em abrir se os nossos parceiros não abrirem. Temos que tentar, e aí espero que setor a setor estejam a ser montadas as estratégias adequadas, por exemplo, no turismo. Eu acho que nós não podemos desistir do turismo. O turismo tem que continuar a ser a nossa força e a nossa mola de desenvolvimento, porque temos características únicas para o turismo. Não é por ser mais fácil ou ser menos fácil, é que o país tem, de facto, características únicas para o turismo. Ninguém vai fazer turismo para o norte da Noruega. Podem ir 1.000 ou 2.000 pessoas, não vão milhares ou milhões de pessoas. Nós temos um custo de vida adequado, temos um bom clima, temos gente simpática, temos uma boa comida, temos todas as condições para voltar a retomar. Temos um país seguro, temos um país que eu acho que é uma boa imagem pela maneira como gerimos esta crise, por exemplo, em comparação com a Espanha, que é o nosso grande concorrente turístico na Europa. Acho que o turismo, temos a ganhar com isso, eu escrevi isso num artigo do Observador há cerca de 2 semanas, o turismo de longa distância vai ser o mais afetado. Eu acho que os destinos exóticos não é propriamente aquilo em que eu apostaria para os próximos anos e, portanto, acho que aí temos uma oportunidade única, que é estarmos muito próximos dos centros emitentes de turismo, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, sermos um país seguro, com boa imagem, com uma facilidade de rapidez de deslocação e de acesso rápida. Com a Europa temos uma vantagem, é que as pessoas têm a noção que os aeroportos fecharem, metem-se no carro e vão-se embora. Enquanto, por exemplo, tenho amigos, todos nós têm, que estão nos Estados Unidos, estão no Brasil e não conseguem voltar, estão à espera para conseguir voltar. Na Europa isso não acontece. Este ano temos que preparar o turismo para o turismo interno, mas temos, em minha opinião, com os cuidados sanitários adequados, infelizmente, por um lado, infelizmente para eles, e porque a minha mulher é espanhola e a família toda está afetada, o nosso mercado natural para este ano do turismo eram os espanhóis. São os espanhóis. Que por 2 razões. Primeiro, porque estão aqui ao lado e segundo, querem sair de Espanha. Os espanhóis querem sair de Espanha. Estão saturados com a Espanha. Com aquilo que se passou em Espanha, com a confusão que lá está. Agora, o problema com os espanhóis é que temos que ter um controle sanitário na fronteira bastante grande. Portanto, eu acho que, eu disse isso há 3 semanas, quando escrevi, eu acho que provavelmente vai acontecer. O Governo tem que separar as equipes que estão a tratar hoje no terreno de acudir a quem precisa ser acudido, quer a nível das pessoas, quer a nível das empresas. Essas equipes só devem pensar nisso e, em paralelo, deve ter equipes setor a setor para pensar como é que rapidamente consegue reduzir o tempo para que esses setores recuperem. Eu acho que vamos ter um segundo trimestre bastante mau, um terceiro trimestre bastante mau e um quarto trimestre já bastante melhor. E que para o ano que vem, em termos de sanitários, se as coisas começarem a compor, eu acho que o país poderá ter, digamos, a satisfação de ter passado muito mal, de ter tido um choque brutal
que eu nunca pensei ter na minha vida, muito menos os nossos filhos, e que, entretanto, está a ver a luz e ver progresso daqui para a frente. Podemos falar sobre várias coisas aqui. Eu acho que, neste momento, de facto, a preocupação é não ver filas nas ruas de pessoas a pedir, não ver pressão social por pessoas, porque se as pessoas não têm com que sobreviver, pode haver uma escalada eu não queria dizer a palavra violência, mas pode haver insegurança, sim, mas pode haver uma escalada de insegurança que não é bom para essas pessoas, porque são pessoas pacíficas como nós todos, mas se as pessoas estão em dificuldades, qualquer de nós não sabe como é que reagia perante uma situação em que tem filhos e aquilo que tinha de reserva, que era um mês ou dois, acabou e não tem onde se aproximar. Portanto, eu acho que são dois temas que se interpenetram, mas são distintos, e acho que deve haver equipes que só tratam do socorro imediato e equipes que só tratam da preparação da segunda fase, nomeadamente das empresas, porque as empresas, uma coisa é reabrir com mais dívida, porque vão todas ter mais dívida, e a segunda fase vai ser, amanhã vou participar numa outra conferência da nova, mais económica, que é, vamos discutir um bocadinho essa parte da segunda fase, que é preparar a segunda fase, que apoio é que o Estado vai ter que dar às empresas para que as empresas não sejam comidas pela dívida que agora estão a receber, ainda não estão, mas já devem estar a receber, para conseguir pagar às pessoas e para conseguir entregar dinheiro às pessoas. Houve países, como há bocado a Isabel disse, que deram dinheiro diretamente às pessoas. Por exemplo, em Espanha, nos layoff, o dinheiro foi dado diretamente às pessoas, não foi pelas empresas. Isso tem vantagens, porque as pessoas cortam o circuito todo da burocracia, há que fazer o controle da mesma, etc. Cá em Portugal, eu digo com franqueza, eu às vezes fico surpreendido, e por isso é que a minha experiência não é de certeza absoluta, fico surpreendido como parece que o mundo não mudou assim tão drasticamente como teoricamente teria que mudar, e na prática teria que mudar, porque andamos na rua e não sentimos isso. João, mas nos bairros, e não é nos bairros só periféricos ou bairros de barracas, porque em Portugal ainda há bairros de barracas, ao contrário daquilo que se possa pensar, ainda há bairros muito com condições de habitação muito degradadas, e não é só nestes bairros, é pessoas normais, como você, como eu, como Stefano, que geravam o seu próprio rendimento ou remuneração e que perderam completamente. Então, estas pessoas não têm comida na mesa, não têm comida na mesa. Aquilo que disse há bocado da economia paralela é uma verdade enorme. A economia paralela poderá representar entre 15% a 20% cá em Portugal, que dá, obviamente, liquidez e fluidez e capacidade para as famílias sobreviverem. E desapareceu também. Pronto, isso vai retomar. Eu até estou menos preocupada com essa economia dos pescados, porque essa retoma amanhã. Essa retoma rapidamente. Aquela que não retoma são as pessoas que dependem até de algumas aberturas, de alguma abertura económica para poderem recuperar o negócio e, portanto, há de haver muitos pequenos restaurantes, pequenas lojas, como diz, condutores de Uber, de táxi, que não têm clientes e esses não podem ter pescados, não são pescados. São trabalhos que deixaram de haver. Não sei se há perguntas. Há uma pergunta que eu gostava de fazer à Isabel, que é, portanto, todos nós sabemos das grandes campanhas que são feitas nos supermercados, não é? O que é diferente este ano? Porquê é que este ano tem que ser diferente? Este ano é diferente porque nós não vamos poder fazer a campanha de recolha de alimentos com os 42 mil voluntários que temos sempre no último fim de semana de maio em Portugal inteiro. E as campanhas de recolha são a imagem de marca do Banco Alimentar e os voluntários, os nossos voluntários, são a nossa melhor publicidade. São pessoas de todas as idades, são pessoas que dão tempo durante aquele fim de semana a angariar alimentos para outros, mas são pessoas que fazem um apelo de partilha. E esse apelo de partilha é aquele que eu deixo e que estamos aqui hoje a fazer também, mas é um apelo que era físico.
E nós estávamos à porta do supermercado, estávamos neste armazém com muitos voluntários a triar os alimentos e a arrumar os alimentos. Neste momento não podemos fazê-lo porque não podemos estar fisicamente no supermercado. Mas vamos estar de outra maneira, porque o Banco Alimentar, os bancos alimentares da sua região não faltam a quem precisa de ajuda, mas para isso tem que mobilizar e tem que fazer as campanhas de outra maneira. Primeiro, vamos estar entre 21 e 31 de maio com vales e também na internet, no canal alimentestaideia.pt, mas vamos também transformar cada pessoa que vai às compras no próprio voluntário. Ele vai vestir a nossa camisola e vai doar um vale ou vai dar um donativo. Mas, para mim, mais importante que tudo, é aquilo que o Harvard Club fez hoje aqui, que é falar deste tema e falar da corresponsabilidade pelo bem comum. Isto é muito mais do que responsabilidade social. Isto é corresponsabilidade pela dinâmica de um país, e um país é composto de pessoas. Temos que conhecer este tecido e esta caracterização sociológica, mais até do que social, para podermos realmente não faltar a ninguém. E, portanto, eu volto a agradecer esta iniciativa que, de certeza, permite levar esta ideia de que podemos participar, seja doando, fazendo um donativo através das campanhas que foram abertas para os bancos alimentares, doando alimentos no canal online ou com vales, mas, sobretudo, sabendo que cada um de nós pode fazer a diferença na vida de uma família que hoje em dia sofre, passa mal e vai passar mal ainda durante uns meses. Portanto, se as pessoas quiserem fazer um donativo agora, o que é que fazem? Quais são os canais que têm para as pessoas poderem doar fundos? Neste momento é simples. Se quiserem doar alimentos, vão ao canal online www.alimentestaideia.pt. Se quiserem fazer donativos, ou podem fazê-lo através da página do Banco Alimentar, ou podem fazer da internet. Da internet ou do Facebook? Do Facebook. Ou podem dirigir-se a nós e perguntar ao NIB e apoiar o Banco Alimentar da sua região, e ao fazê-lo estão a ajudar as pessoas mais carenciadas da sua região. Há sempre esta ligação entre o sítio onde eu estou, a instituição, a rede de instituições da minha zona geográfica e as pessoas mais carenciadas. E, portanto, esta rede de apoio alimentar é uma rede que se implementou para poder ajudar muitas instituições a continuar a desempenhar o seu papel, levando alimentos, e nós vamos ter que comprar alimentos. É a primeira vez que vamos ter que recorrer a aquisições de alimentos com os donativos que conseguimos recolher. E nós precisamos que as pessoas façam parte desta cadeia que alimenta muitos portugueses. Muito bem. João, algum comentário de fecho, digamos? Não, as pessoas que estão nesta conversa são pessoas, muitos deles estiveram na frente de batalha porque são médicos e passaram este período todo na frente de batalha do lado da saúde. A ideia que eu tenho, não sei se partilhas a mesma ideia, é que as pessoas, dentro dos vários grupos, essas pessoas acham e estão mais do lado da cautela na abertura para proteger os aspectos sanitários, percebem que a economia tem que abrir, mas não sei se presentes isso. Sim. Estão mais cuidadosos do lado sanitário. Natural. Por outro lado, nossos colegas que estão mais do lado das empresas acham que fez-se aquilo que era fundamental fazer, e acho que fez-se e muito bem feito. E nós próprios, antes disso ser feito, começámos nós próprios a fazer. Sim. Porque eu já estava em casa e já tinha distribuído o escritório pelas casas das pessoas 3 dias antes do confinamento. Mas tem que se proteger os grupos de risco. Os grupos de risco são completamente definidos. São pessoas que têm uma idade bem definida. Eu estou no grupo de risco, mas... E está aqui. E estou aqui. Mas, não, eu acho que sim, mas também não podemos criar guetos para essas pessoas. Claro, mas não é proteger. Tem que se proteger e nós próprios é que temos a obrigação de os proteger a eles. Claro, proteger. Claro. Sem expor. Claro. Mas, portanto, eu acho que eu não sou daquelas pessoas que criticam aquilo que está a ser feito ou aquilo que tem sido feito. Eu acho que ninguém sabia o que é que ia acontecer. E, portanto, as pessoas, muito, a nível mesmo dos dirigentes e das autoridades,
aprenderam no dia-a-dia com aquilo que ia acontecendo e com aquilo que ia acontecendo noutros países, fizeram um esforço enorme. É fundamental que se mantenha uma grande humildade para corrigirem logo que necessário e espero que as pessoas sejam de facto ajudadas, porque eu acho que neste momento continua a grande preocupação é a ajuda às pessoas e não deixar que o tecido social se rompa por uma questão às vezes de 3 ou 4 meses, porque daqui a 3 ou 4 ou 5 meses já podemos estar numa outra fase, já bastante melhor. Portanto, era uma pena que o tecido social se rompesse agora por tão pouco tempo. E parabéns, Isabel, pelo que estão a fazer. Obrigada. Isabel, antes de passarmos aqui uma pergunta também do público, digamos, quem está a ouvir-nos no Facebook, que comentário assim de fecho, que mensagem é que gostava de deixar? Deixo sempre mensagens de esperança. Eu penso que foi feito tudo aquilo em termos sanitários que devia ter sido feito, fechar a economia, recomendar às pessoas o risco de contágio. Nós próprios temos as máscaras e protegemos-nos, mas a economia não pode parar e, portanto, o que eu deixo aqui como mensagem é que não se perca a esperança e que não se deixe romper o tecido social. Nós temos um país que tem boa coesão social, um país que tem muitas desigualdades, mas que, apesar de tudo, é um país onde há muita segurança e eu não gostava que houvesse rupturas sociais que pusessem em causa tudo aquilo que tem sido conquistado com muito esforço de muitas pessoas e, portanto, espero que recuperemos rapidamente, seja na economia, por via do turismo, por via do consumo, por via das empresas. Todos temos que fazer um esforço sem perder nunca a esperança de que isto vai estar rapidamente, embora este rapidamente ainda seja um par de meses, ultrapassado e que vamos todos juntos, continuar a viver neste país que é o nosso e pelo qual todos lutamos. Sim. A pergunta que surgiu aqui foi, além de doar ao Banco Alimentar, o que mais se pode fazer, o que mais pode a sociedade civil fazer? Existem outras ideias, nomeadamente apoio aos pequenos negócios, etc., que a sociedade civil possa fazer? Algum comentário com relação a isso? Penso que nós não podemos pensar... eu lembro-me aqui uma frase do Teddy Roosevelt, que é, nos momentos de crise, a coisa melhor a fazer é aquilo que deve ser feito, a segunda coisa melhor a fazer é aquilo que pode ser feito, a pior coisa que há a fazer é não fazer nada. E neste momento temos que tentar perceber onde é que se pode intervir, onde é que se pode investir, onde é que se pode apoiar, mas ter uma grande atenção a todas as bolsas que há e a todas as oportunidades que existem, porque, apesar de tudo, vai haver oportunidades. E vai haver oportunidades que não são tão grandes como aquelas que nós gostaríamos, mas vai haver oportunidades de voltar a absorver pessoas que têm outras qualificações e temos que ter atenção em não gerar aqui maior exclusão social, seja por que via for. Por exemplo, há pouco falou na doação nos computadores e nos tablets que são necessários para assegurar a escolaridade. Muitos de nós podemos até terem atenção de que estas crianças que não têm computadores podem ficar vítimas de exclusão social. Isso não pode existir em Portugal. Nós temos que conseguir dar as mesmas oportunidades a todas as pessoas, até para podermos dar a volta a esta situação. Muito bem. Eu queria agradecer ao Banco Alimentar e à Isabel e ao João por nos darem a oportunidade de estarmos associados. Queria também deixar aqui uma palavra para o American Club of Lisbon e aos membros do American Club que já fizeram muitas doações, bem como também os membros do YPO Portugal, que também divulgaram esta oportunidade e se associaram, e obviamente aos membros do Harvard Club que participaram e muitos deles já fizeram também as suas doações, algumas diretas para o Banco Alimentar, outras via o nosso fundraiser do Facebook. Muitos parabéns por este trabalho e por esta iniciativa. Muito obrigado, Nuno, por nos ter posto em contacto com o Banco Alimentar e a todos peço que não se esqueçam da vossa contribuição, por muito pequena que seja, faz a diferença e vai fazer a diferença na vida de milhares de famílias. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Nuno. Muito bem. Pronto. Obrigado. Problemas de som, mas... Não percebi se o som...